falar de como funciona o mercado financeiro, tá bom? Mas se quiser mandar suas perguntas, suas curiosidades, ao final de cada um desses 4 blocos, eu consigo te ajudar e responder alguma curiosidade, alguma pergunta. Às 10 horas eu encerro. Então, vamos para o nosso último bloco, terceiro bloco, perdão. Vamos lá, terceiro bloco. Bem, antes de tudo, né, eu expliquei para vocês como é que funciona o mercado financeiro. Tá? Basicamente, o mercado financeiro tem mercado de capitais, que a gente vai falar sobre ele, mercado de crédito, acabei de mostrar para vocês, mercado monetário, que é uma questão de controlar a quantidade de dinheiro em circulação, e o mercado de câmbio, a gente falou um pouco das reservas internacionais do país. Tá? Então, a gente tem ali essas ferramentas que ajudam os agricultores, as pessoas que tocam, né, os industriais, vamos colocar assim, e o setor de serviços, que hoje representa 70% do PIB. Tá? À medida que a gente entende que esses agentes aqui eles querem crescer, criar formas e acessar um dinheiro mais barato, uma vez que o dinheiro está caro, né, por exemplo, nesse 12,25, se a taxa chegar, atualmente ela está em 11,35, mas se isso tudo aqui for considerado, ele tem que olhar para outros mercados. Essa é uma discussão muito interessante. Para onde ele olha? O que ele vê? Então, ele divide seu raciocínio através de 3 grandes pilares. Primeiro, o mercado de títulos privados. Vamos explicar para vocês o que é esse mercado. Depois, ele olha para o mercado de ações. A gente sabe que economias desenvolvidas têm um mercado de ações aquecidos. Vou fazer algumas considerações bem interessantes. Depois, ele olha para as empresas listadas. Então, à medida que o mercado de capitais, e aí isso é o mercado de capitais, né, o mercado onde as empresas vendem suas dívidas, ou vendem suas participações, pedaços dela, ou acaba trazendo novas empresas para participar do mercado, você tem um país mais oportunidade, crescendo, uma vez que a gente tem que gerar empregos, esses empregos para que as pessoas possam ter renda. Né? Então, à medida que você não consegue estimular o mercado de capitais, você tem poucas empresas. Então, o governo ele acaba se endividando muito para gerar programas que possam ajudar a população. Tá? Então, isso é um raciocínio interessante, porque aí você começa a lembrar da pergunta que eu adoro, né? Dizem que é uma pergunta filosófica de quanto custa o dinheiro. Quanto custa o dinheiro? O dinheiro, ele custa uma taxa de juros, que é aquela taxa de 12,25 que estava aqui. Então, ele custa 12,25. No futuro, hoje ele está 11,75, mas ele tem um preço para ele. E aí, as empresas elas acabam criando um mercado de renda fixa, que é o mercado de títulos privados, com outras derivações, e você acaba gerando um mercado de renda variável, que é o mercado de ações e as empresas que estão listadas. E aí tem muita discussão, a gente tem muitos encontros para falar sobre isso, e alguns convidados também para nós conversarmos aqui no canal. Tá? Bem, então, à medida que o dinheiro, você sabe que ele tem uma taxa de juros, que nós chamamos de Selic, as empresas que estão aqui em cima, e os bancos, né, os governos, eles acabam. O governo principalmente usa mais o mercado de renda fixa, mas as empresas elas acabam usando o mercado de renda variável. E você olha um pouco aqui, por exemplo, a economia da China, onde você entende como isso aqui funciona, como isso aqui é estruturado. Tá? Então, à medida que você entende quanto custa o dinheiro, e ele tem um preço, perceba que a dívida do país hoje, se fosse 11,35, é de 760 bilhões. Nos últimos anos, quando a economia estava baixa, ela estava pagando pouco juros, foi o caso de 2020, 2021, onde o governo pagou ali 300 e 400 bilhões, e aí ter taxa de juros baixas, olha que pensamento legal, você consegue pagar pouca dívida, e com pouca dívida você consegue ter mais oportunidades para investir em outras áreas. Então, à medida que a dívida está cara, você tira essa oportunidade de investir em outras áreas, como eu falei anteriormente. Bem, dito isso, tá? Você aqui olha um pouco para essa taxa de juros ao longo do tempo, né? Entende que taxa de juros, como eu falei anteriormente, você paga pouca dívida, taxa de juros alta, você paga muita dívida, e aí você precisa acessar outros canais de comunicação. E aí é onde que vem o mercado de títulos privados. O que é isso? São as empresas SA, sociedades anônimas, que elas podem emitir títulos para capturar dinheiro, que é o que nós chamamos de renda fixa. E aí a gente tem um exemplo muito interessante aqui de uma empresa que está muito no dia a dia de algumas famílias, que é a Casas Bahia. A Casas Bahia, ela emite títulos, esses títulos são vendidos para as famílias, que legal. Né? As famílias aqui e as empresas elas acabam adquirindo esses títulos, e esses títulos aqui você acaba, tem um poupador e um tomador, você acaba comprando os títulos das empresas. Então, por exemplo, as Casas Bahia fez uma emissão de uma dívida, mercado de títulos privados,
mercado de capitais. Você usa o mercado de capitais para emitir uma dívida. Normalmente quem faz isso são as empresas SA, sociedades anônimas, e ela conseguiu captar 1,5 bilhão de reais para controlar sua dívida. As empresas se endividam para crescer. Olha ali as companhias não financeiras. Aqui você tem um exemplo muito emblemático de companhias não financeiras. As Casas Bahia é um exemplo de companhia não financeira. Então, em qualquer lugar do mundo, você tem muito essa estrutura de dívida, aí o mercado de capitais para usar. Então, o mercado financeiro ele acaba utilizando o mercado de capitais para gerar acesso ao crédito, muitas vezes mais barato, e que ajuda as empresas, seja do setor de agronegócio, indústria ou serviços, a captar dinheiro para fazer as expansões ou controlar suas dívidas. Todos se endividam, você consegue fazer esse controle. Então, aqui, uma visão muito rápida, como é que funciona o mercado de títulos privados. Ele se divide em companhias financeiras e não financeiras. As instituições financeiras têm ali 4 grandes estruturas de dívidas: CDB, LCI, LCA e letra financeira. As não financeiras têm as debêntures e as notas promissórias. Veja aqui, por exemplo, as notas promissórias muitas vezes são chamadas de notas comerciais. As Casas Bahia utilizam isso aqui para emitir. Também tem outras estruturas de dívida, tá? Então, isso é o mercado de renda fixa, tá? Onde são títulos privados de instituições não financeiras e financeiras, e cada uma dessas instituições emitem suas dívidas para capturar recursos. Muito legal, né? E aí a gente depois entra em cada um desses produtos, falando o que é risco, oportunidade, como é que funciona, mas a ideia é explicar o mercado financeiro, e aí você consegue ter uma visão de como isso é importante para a economia, tá? Bem, a gente tem também aqui, como eu falei, olhando aqui, né, o mercado de capitais, a gente falou do privado, o mercado de ações e empresas listadas. No Brasil, você tem aqui uma grande oportunidade. O que é o IPO? É um termo em inglês para falar oferta pública de ações. Perceba, o Brasil ele não é muito semelhante às empresas, aos países desenvolvidos, porque ele tem poucas empresas abrindo capital. E se vocês me perguntarem aí, nessa imagem aqui de 2020, por que nós tivemos tantas empresas abrindo capital, é por causa disso aqui, né? Taxa de juros baixa, ou seja, isso acaba corroborando com tudo que eu falei lá anteriormente. Taxas de juros baixas estimulam a economia, você tem mais empresas surgindo, mais empregos. Muito legal, né? Então, quando a taxa de juros está baixa, você tem ali um empreendedor com mais oportunidade de acesso a um capital, um dinheiro mais barato. Lembra que eu fiz a pergunta de quanto custa o dinheiro? Quando o dinheiro está caro, você se endivida muito. Quando o dinheiro está barato, você se endivida pouco. Então, basicamente, você aqui consegue entender que as empresas utilizam isso para crescer. Então, quando o juros está baixo, você tem mais empresas abrindo capital. Tá? Quando o juros está alto, 2014, 2015, 2016, você tem poucos IPOs, né? Poucas ofertas públicas de ação. E as empresas sofrem bastante. Em 2021, a gente fechou com muitos IPOs, até um determinado momento, ali 18 de fevereiro, 13 companhias abriram capital na Bolsa. A gente vai preparar um estudo bem legal sobre isso, as empresas que abriram capital na Bolsa, como elas estão, para explicar as oportunidades e riscos disso aqui. Aqui a gente pegou um gráfico que eu gosto bastante, tá? Que olhando de 96 até 2018, tá? Quando a gente teve apenas 3 IPOs, que em 96 nós tínhamos 550 empresas, a gente está descendo, em 2018 chegou a 340, hoje a gente está próximo de 400, passou um pouquinho de 400, e a quantidade de companhias vem caindo, que é essa linha amarela, e a quantidade de valor de mercado, ou seja, como você tem uma concentração, o que é a concentração? Você tem poucas empresas para investir, então você tem uma concentração em poucas empresas. Então, quando você tem isso aqui mais distribuído, por exemplo, hoje a Vale e a Petrobras representam 15% do mercado. Se somar as duas juntas, são quase 30%. Então, da Bolsa Brasileira, ou seja, do Ibovespa, do índice da Bolsa Brasileira, a gente tem as duas ali concentrando quase 30%, 25%. Setor de financeiro concentrando bastante também. Ou seja, a gente tem um mercado muito concentrado, porque a gente tem poucas empresas para investir e empresas que são sempre as principais, e você tem poucas empresas acessando, menos emprego, menos oportunidade. Então, o mercado de capitais acaba criando essas oportunidades para vocês, tá? Para as empresas, e também oportunidade de emprego. Tá? Bem, dito isso, perceba, menos pessoas vão para a Bolsa de Valores, menos pessoas na Bolsa de Valores. O que é isso? Né? Um gráfico em amarelo é a taxa de juros, quando ela foi para o patamar de 2, e o número de pessoas indo para a Bolsa de Valores. Isso aqui que é o que eu falo, um pouco de despreparo, um pouco de pessoas que sofreram bastante. Aqui tem uma oportunidade
preparei um negócio interessante para vocês. Aqui tem uma oportunidade muito boa. As pessoas físicas, elas foram para a Bolsa e muitos não conheciam, não sabiam como funcionava, diversificação, gestão de risco, ter ali um acompanhamento personalizado. Tá? E elas precisam entender ali quais são os principais mercados. Então, nesse módulo, a gente explicou o que é a taxa de juros, como funciona o mercado de capitais, quanto custa o dinheiro, o que são os mercados de títulos privados, mercado de ações, o que são as empresas listadas, como funciona o preço do dinheiro com a Selic a 2, o que tem de oportunidade, com a Selic a 11,5, o que tem de oportunidade de desafio, como as empresas captam dinheiro, como é que é esse mercado de títulos privados e como é que funciona o mercado hoje de ações e as oportunidades. Né? Perceba que o Brasil é uma economia de bilhões de reais com poucas empresas, então ele precisa gerar mais empresas para participar. Né? Muito legal, concorda?